psicólogo Mário Pacheco, como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um desses nossos vídeos a respeito das ajudas para os seres humanos em geral, né? Eu gosto muito de fazer isso e espero que vocês ouçam os meus vídeos, que vocês coloquem seus comentários, falem o que vocês acham, podem pedir sugestões, dar sugestões de vídeo, que eu vou fazer com o maior prazer, claro, né? Se eu conseguir fazer, se eu souber falar sobre isso. E se eu não souber também, eu vou estudar e vou trazer o vídeo para vocês, tá bom? Nós vamos falar um assunto hoje, gente, que eu tenho muitas pessoas, né, que às vezes estão fazendo terapia comigo ou às vezes muitas pessoas do meu meio no geral, porque como eu trabalho bastante com dependência química também, tem muita gente que diz assim para mim: por que eu não consigo entender a dependência química? Né? Por que eu não consigo entender? Por que eu tenho dificuldade para entender isso? Principalmente os pais, também os pais, as esposas também, né? É comum se perguntar por que alguém se disponibiliza a se envolver numa situação tão complexa, tão prejudicial como a dependência química, né? Pô, como é que alguém se disponibiliza a viver dessa forma, né? Afinal, as consequências são visíveis. As consequências são visíveis, né? E são devastadoras, né? A resposta não é simples, mas também não é complicada, tá? E engloba diversos fatores que nós vamos tentar trazer para você, porque se você tem dificuldade para entender o que é essa dependência química, pense sobre isso que eu vou te falar, que você vai entender. Que você precisa abrir a mente e entender isso, porque isso existe e está cada vez proliferando de uma forma devastadora, tá? E vai aumentar muito, tá? Hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que nunca tenha usado um tipo de droga qualquer. Não, eu nunca usei. Você nunca tomou álcool? Álcool é droga e uma das piores, tá? E essa dificuldade que existe para entender essa dependência química, ela engloba alguns fatores psicológicos, fatores biológicos, fatores sociais, né? Imagine, né? Hoje eu estava até conversando com uma paciente minha, imagine um labirinto, né? Você entra naquele labirinto e procura uma saída, não encontra. Vira para um canto, não encontra. Vira para outro canto, não encontra. Tem que voltar para trás, tem que recomeçar tudo de novo, né? Encontrar a saída da dependência química é muito difícil, porque a substância, ela altera o funcionamento do cérebro e causa uma necessidade de estar utilizando incontrolável, tá? Ela cria uma mudança no sistema nervoso central muito grande. A dependência química, ela é uma doença, tá? Porque ela cria uma mudança na estrutura do sistema nervoso central, através das neuroplasticidade, da neuroadaptação, do excesso de dopamina, de noradrenalina, tá? Do excesso ou da falta, porque ela cria uma desestabilidade total de todas essas substâncias que existem lá no sistema nervoso central, principalmente no sistema dopaminérgico, né? E ativa muito também uma outra área cerebral, que é chamada sistema de recompensa, que está ali sempre pedindo, vamos a mais, é isso que dá prazer, né? É como se o cérebro esquecesse como ele funcionava. O meu cérebro esqueceu como é que funcionava. Como é que eu era antes de usar a droga? Porque agora eu só consigo me lembrar com o uso da droga. Esse é o grande problema fisiológico, biológico, que vai causar problemas psiquiátricos e psicológicos
para a dependência química, né? E o cérebro esquece. O cérebro esquece de como ele funcionava antes. Às vezes você está fazendo um tratamento para um sujeito na dependência química, né? E daí ele fala assim, mas olha, eu não consigo me lembrar. Ele não consigo me lembrar da minha infância, não consigo me lembrar de como era antes de começar a usar droga. Eu sei que era diferente, mas por quê? Porque o nível de prazer que ele sente agora é muito maior e aquilo apaga tudo, né? Óbvio que ele vai se lembrar, tá? O cérebro mudou o jeito de funcionar, mas se ele parar de usar, o cérebro vai lembrar rapidinho como era antes. E vai doer, e vai ser difícil para voltar. Então, ele tem que criar um jeito de superar e criar novas formas de vida, mesmo sabendo que vai chegar um ponto que ele já parou de usar e que agora ele não vai mais lembrar de quando ele não usava, ele vai lembrar de quando ele usava. Mas ele não vai usar mais. Tá? Isso tudo a gente tem que levar em consideração para poder entender o que é uma dependência química. É complicado, é muito complicado, né? A pressão social e cultural, né? A sociedade muitas vezes romantiza o uso de droga, o que pode levar os jovens a experimentarem, em alguns casos, a se tornar dependente, né? Então, assim, eu tenho dificuldade para entender a dependência química, tá? Então, eu já falei sobre a mudança cerebral, agora a pressão social e cultural. Presta atenção, tá? Você que é pai, você que é mãe, você precisa sempre falar com seus filhos para que eles evitem o álcool, a maconha, a cocaína, para que eles evitem determinadas companhias, determinados amigos, determinados lugares, né? Determinadas situações que a vida oferecem, tipo esses shows que existem por aí hoje em dia que são exagerados, totalmente voltado para a utilização de drogas, né? Você tem que orientá-lo. Por quê? Porque a sociedade, ela romantiza isso e oferece isso de uma forma muito simples e muito fácil, tá? Todo mundo sabe que quando vai para um show, vai beber e vai beber muito, né? E que existe uma grande possibilidade também de usar droga. Todo mundo sabe disso. Isso é uma romantização. Não, eu estou lá, eu vou curtir, é um momento de felicidade. Será que é? Será que é? É? Então você precisa orientá-lo para você entender exatamente o que é essa doença. Você precisa orientá-lo, porque se ele cair nessa doença e você tiver dificuldade para entender o que é essa doença, você não vai conseguir ajudá-lo, tá? Uma coisa também que pode levar as pessoas a utilizar drogas são traumas e experiências da vida, assim, eventos traumáticos como abusos, perdas, né? Pode levar a pessoa a utilizar droga, né? A pessoa tem lá um trauma qualquer, um abuso, um bullying, uma autoestima muito baixa, algum problema psiquiátrico que passou que não está bem curado. Aí a pessoa de repente descobre o álcool, descobre a maconha e começa por aí, daí vai, né? Isso para você entender o que é dependência química, por que a pessoa chega a ter a dependência química. É importante lembrar que a dependência química é uma doença complexa e não deve ser julgada. Você tem que ajudar e não julgar. Você é um vagabundo, você é um sem vergonha, você não tem vergonha na cara, você usa droga porque você quer. Não, não é. Às vezes ele entrou sem querer naquela e agora não consegue sair, né? As pessoas que têm esse tipo de problema precisam de tratamento e apoio, não de julgamento. Ah, mas ele não quer. Insista. Insista, porque o cognitivo também está rebaixado. A pessoa, quando começa a usar droga, a capacidade de julgar e de decidir fica restrita.
muito restrita, tá? Se você conhece alguém que está passando por essa situação, procure uma ajuda profissional, tá? Existem várias opções de tratamento, né? Clínicas, internações, atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, né? A dependência química tem cura, tá? Parou de usar, mudou os hábitos, pronto, está curado. Isso quer dizer que não vai voltar a usar? Não, não quer dizer. A cura consiste em você manter a sua abstinência, tá? Mas é preciso buscar ajuda especializada. E você que tem dificuldade para entender a dependência química, entenda que o mundo está aí e a disponibilidade para utilizar a droga é grande. Então a pessoa pode chegar até a droga por vários motivos. E uma vez que começa a utilizar e não consegue parar, pronto. Instalou-se ali a dependência química. Eu estou dependente dessa química. Eu estou dependente desse álcool. Eu estou dependente dessa maconha. Eu estou dependente dessa cocaína. E agora eu mudei todos os meus comportamentos e ninguém me entende, todo mundo me julga e minha vida virou uma desgraça. Como é que eu faço? Isso é uma doença chamada dependência química. E se você tem dificuldade para entender, é exatamente isso, é tudo isso e é somente isso. Proporcione o melhor que você puder ajuda para que essas pessoas possam sair dessa situação. Agradeço por terem me ouvido, muito obrigado. E falando sobre essa dependência química e esse entendimento do que é essa dependência química, eu tenho um curso muito bacana que fala sobre procedimentos terapêuticos e manuseios psicológicos, terapêuticos, para você ajudar o dependente químico, o depressivo e o ansioso. É um curso de 13 aulas apenas, que está no Hotmart, tem um preço maravilhoso, é um preço super barato, tá? Vamos lá, 10% do valor mínimo, do valor do salário mínimo, tá? É o preço do curso inteiro, é mais ou menos isso, tá bom? E dê essa oportunidade para você conhecer, tá? E aí você vai ajudar você a entender melhor e vai ajudar você a ajudar quem precisa. E você que já está usando e que quer parar, e você que já parou, quer se manter, e você que trabalha com isso, dê essa oportunidade para você. Agradeço terem me ouvido. Me sigam nas redes sociais, sempre como psicólogo Mário Pacheco. Muito obrigado e até a próxima.